Olá, curiosos! Hoje vamos dar um passeio pela incrível terra da Grécia. Neste vídeo, vamos explorar algumas das cidades mais fascinantes deste país cheio de história, além de descobrir curiosidades sobre sua cultura e patrimônio. Prepare-se para se encantar. A Grécia tem uma rica história que remonta a mais de 4.000 anos, sendo considerada o berço da civilização ocidental. O período clássico da Grécia Antiga foi marcado por grandes avanços nas artes, na filosofia, na política e na ciência. Nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles surgiram nessa época. A Grécia Antiga foi dividida em cidades-estado independentes, como Atenas e Esparta, que tiveram influência significativa na história e na cultura do país. No século IV a.C., o Império Macedônico, liderado por Alexandre, o Grande, conquistou a Grécia e estabeleceu um vasto império que se estendia até a Índia. Após o declínio do Império Macedônico, a Grécia passou por períodos de dominação romana, bizantina e otomana, até finalmente conquistar sua independência em 1830. Falando em curiosidades, você sabe por que algumas casas são pintadas de branco? As casas brancas são uma característica distintiva da arquitetura nas ilhas gregas, em particular nas Cíclades, como Santorini e Mykonos. Há várias razões para a predominância da cor branca nas construções gregas, vamos descobrir agora. Clima: a Grécia tem um clima predominantemente quente e ensolarado durante grande parte do ano. O branco reflete a luz solar, ajudando a manter as casas mais frescas e reduzindo a absorção de calor. Proteção contra terremotos: a região das ilhas gregas é propensa a terremotos. As construções brancas são feitas com cal e areia, materiais que têm propriedades de absorção e dissipação de energia, tornando as estruturas mais resistentes a tremores. Tradição e estética: a tradição de pintar as casas de branco remonta a muitos séculos na Grécia. Essa escolha estética cria um contraste marcante com o azul do mar Egeu e o céu, criando uma paisagem visualmente impressionante e icônica. Restrições de construção: em algumas ilhas, há regulamentações estritas sobre a aparência das construções para preservar a identidade arquitetônica local. A pintura branca pode ser uma exigência ou tradição nessas áreas. Agora vamos para algumas curiosidades sobre alguns dos principais pontos turísticos da Grécia. Acrópole, Atenas. A palavra Acrópole significa cidade alta. Originalmente, a Acrópole de Atenas era uma fortaleza militar antes de se tornar um complexo religioso e cultural. O Partenon, o templo mais famoso da Acrópole, foi construído em homenagem à deusa Atena, padroeira de Atenas. As esculturas originais que decoravam o Partenon, conhecidas como os mármores de Elgin, foram retiradas e estão atualmente expostas no Museu Britânico, em Londres. A Acrópole era o centro cultural e religioso de Atenas na antiguidade. Os antigos gregos acreditavam que era o lar dos deuses e a visitavam em ocasiões especiais. Santorini. Santorini é uma ilha vulcânica única no mar Egeu. Seu formato atual é resultado de uma enorme erupção vulcânica que ocorreu por volta de 1600 a.C. As casas brancas e cúpulas azuis caracterizam a arquitetura tradicional de Santorini. Santorini é conhecida por produzir vinhos de alta qualidade, especialmente o vinho branco assirtico, que é cultivado nas vinhas em encostas vulcânicas. Templo de Apolo, Delfos. Delfos era considerada o centro do mundo na antiguidade, e o Templo de Apolo era o local do famoso Oráculo de Delfos, onde sacerdotisas faziam previsões e ofereciam conselhos. A inscrição "Conhece-te a ti mesmo" estava escrita no frontão do Templo de Apolo em Delfos, representando a busca pela sabedoria e pelo autoconhecimento. Ao visitar o Templo de Apolo, os antigos gregos acreditavam que estavam se conectando com o divino e buscando orientações para suas vidas. Mosteiros de Meteora. Os mosteiros de Meteora foram construídos no topo de enormes pilares de rocha, que foram formados por erosão ao longo de milhões de anos. Originalmente, havia mais de 20 mosteiros em Meteora, mas hoje apenas 6 permanecem em atividade. Os mosteiros foram construídos a uma altura tão elevada para oferecer isolamento e proteção contra invasores, proporcionando uma atmosfera de tranquilidade e contemplação. Tessalônike. É a segunda maior cidade da Grécia.
Conhecida por sua atmosfera vibrante e rica herança cultural, Tessalônica oferece uma mistura encantadora de influências bizantinas, otomanas e gregas. Explore a Torre Branca, um símbolo icônico da cidade. Rhodes. Conhecida por sua cidade medieval, que é Patrimônio Mundial da Unesco. Explore as ruelas de paralelepípedos e admire a arquitetura medieval preservada. Não perca o local onde o lendário Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, já se ergueu. O Colosso de Rhodes, uma gigantesca estátua de bronze de Hélios, o deus do sol, tinha cerca de 30 metros de altura e ficava na entrada do porto de Rhodes. Olímpia. Agora, vamos retroceder no tempo e visitar Olímpia, o local onde surgiram os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Aqui, os atletas competiam em honra aos deuses e à paz. Caminhe pelo antigo estádio, onde ocorriam as corridas e competições de lançamento de disco e salto em distância. Os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados em 776 a.C. e duravam 5 dias. A trégua olímpica, conhecida como Ekcheria, era declarada durante os Jogos para garantir a segurança dos atletas. E assim, encerramos nossa viagem pela Grécia, um país repleto de beleza natural, história e cultura. De Atenas a Santorini, de Olímpia a Heraklion, cada cidade tem sua própria história para contar. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigada por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo.